Fala, rapaziada, imigrante burro de plantão. Então, esse assunto é um pouco complicado, cara. Eu vou ter que fazer algo que eu não tenho muita vontade de fazer nesse canal, que é partilhar da minha vida pessoal, que aqui é um personagem. Mas, assim, vou ter que partilhar um pouco da pessoa por trás do personagem, né? Por trás do professor burro. Então, cara, o que acontece? Como que os relacionamentos, eles podem afetar o teu sonho de maneira negativa, né? Travar o teu sonho, ou também podem potencializar o teu sonho de acontecer. Por que eu tô falando isso? Na minha trajetória como imigrante, e até posso falar no geral, na minha vida em geral, relacionamentos eles foram cordiais, assim, primordiais, cruciais, acho que é a palavra certa, eles foram cruciais para me fazerem crescer de alguma forma, entendeu? Ou me fazer enxergar alguma coisa. A gente perde muito tempo, cara, da nossa vida se dedicando a pessoas e muitas vezes a gente tem as motivações erradas para estar com essa pessoa. E por que isso se junta com os nossos sonhos e também se unem ao nosso objetivo de morar fora, com sonhos e tudo mais? Porque às vezes a gente muda a rota dos nossos planos para poder caber na vida de alguém. E eu, agora que eu já tô perto, né, de completar meus 30 anos, que eu completo esse ano, eu entendi, cara, que relacionamentos, eles não podem ser motivados pela posse e nem por sexo. Eles precisam ter outra base. Um relacionamento precisa ter mais conexões, precisa ter uma amizade para poder funcionar. Pessoas com planos semelhantes. Porque assim você evita muita frustração e você evita aquele sentimento de culpa que você pode até colocar no outro pelo fato de não ter realizado os sonhos que você queria. Porque eu vejo muito... Vou colocar esse exemplo assim, isso funciona para homem e para mulher, tá? Então eu tenho muito amigo e muita amiga, ou conhecidos e conhecidas de rede social, que, sabe, tem um sonho, mandam mensagem para mim, me perguntam como é a viagem tal, como é o lugar tal, que esse estilo de vida é muito bacana, mas não pode fazer porque o parceiro ou a parceira não quer viajar, não gosta de viajar. E eu pergunto para vocês, cara, até que ponto vale a pena correr o risco de se tornar uma pessoa frustrada só para caber em um relacionamento? Qual é a motivação disso? Entendeu? Eu, por exemplo, agora que é a parte que eu falei, que eu tenho que divulgar um pouco de mim, tive pessoas maravilhosas na minha vida, mas eu tive que tomar decisões grandes. Eu tive que romper relacionamentos para poder focar no meu sonho, para poder focar no meu propósito de vida. Claro que eu tentei encaixar essas pessoas no meu propósito de vida, mas elas tinham um propósito de vida diferente. E elas não quiseram mudar o propósito de vida delas. Então esse foi um sinal que ali era um ponto para eu viver a minha vida e fazer o que eu tenho que fazer. Fazer o que tem de ser feito. A gente às vezes fica com aquela sensação que quando a gente decide abrir mão de algum sonho ou a gente adia sonhos para estar com alguém, a gente tem a falsa sensação de que a pessoa também nos ama da mesma forma. Só que muitas das vezes não, cara. A gente aprende que não. Porque o amor, ele é entrega, o amor, ele é tentativa, ele é companheirismo, né? Ele é parceria. E essas pessoas não estavam dispostas a me apoiar nos meus sonhos. Porque se tivesse, cara, ao menos tentariam fazer parte. Não apenas me puxar e me fazer desistir dos meus sonhos para caber no projeto de vida delas ou no medo que elas tinham de viver ou de ter projetos. Porque tem gente que não tem sonho, cara. Tem gente que tá feliz com a vida que tem e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Estar feliz com o que já se tem. Mas se você, cara, tem um sonho e você tá se sentindo preso, tá se sentindo parado por conta de um relacionamento, se você acha que você tem um potencial de ser mais do que você é agora, lembra que você só tem uma vida, tá? Você só tem essa vida. E a gente não sabe por quanto tempo.
A gente não sabe, porque a vida é instável, não existe estabilidade. Estabilidade é uma ilusão, porque a vida não é instável. A gente pode ter doença, a gente pode sofrer alguma coisa, acontecer alguma coisa. Então tem que viver. Se você tem oportunidade de... Perdão. Você tem oportunidade de fazer hoje, faça. E conversa. O relacionamento ele tem que ter diálogo. Você fala, olha, eu tenho um plano de fazer isso, de fazer aquilo, e eu gostaria de encaixar você no meu plano. O que você acha disso? Pode não ser agora, mas e tal, e se a gente se planejar pra gente tentar, pra gente fazer diferente? Cara, se a pessoa tiver irredutível sobre seus planos, sobre os seus projetos, e não te apoiar em nada, talvez seja o momento de pôr um ponto final para viver os seus sonhos. Entendeu? Porque é melhor do que você passar a sua vida inteira só assistindo vídeos, vendo post em rede social, imaginando e se, sabe? É uma opção de escolha. Perdão. É uma opção de vida, é uma escolha de vida. Viver o si ou viver a verdade. Ou mudar a sua realidade. E eu escolhi não viver mais de possibilidades. Eu escolhi viver de realidade. Eu escolhi mudar os meus caminhos para viver o que eu queria. Tornar os meus sonhos reais. Há um preço para tudo isso, com certeza há. Essas pessoas que eu tive que deixar para trás, a memória ainda tem, a memória ainda mantém essas pessoas. Todo relacionamento que a gente tem, seja amizade ou seja romântico, profissional, uma hora ou outra a gente vai lembrar. Uma hora ou outra nossa mente vai nos levar lá. Mas o que é real? O que é real é esse tempo que eu tô vivendo agora, não o que tá na minha cabeça. E o tempo que eu tô vivendo agora, essas pessoas estão vivendo a vida delas. E eu tô aqui vivendo a minha. Isso é real. Isso é real. O que a gente imagina são só projeções da mente. E o nosso cérebro parece que não entende a diferença do que é real e do que é só no mundo das ideias. Então, pensa nisso. Pensa nisso. E eu sei que é difícil desistir, é difícil abrir mão, é difícil separar, é difícil se distanciar. É difícil a gente programar nossa vida para quando a gente não conhecia essa pessoa. Principalmente quando a gente quando a gente fala de relacionamentos muito longos, né? É muito difícil. Mas isso é a vida, cara. E muitas das vezes a gente pensa que a pessoa vai ter a mesma dificuldade que nós, né? De separar, de viver a vida da pessoa, da vida dela ou dele. Só que a gente se surpreende de forma negativa às vezes. A pessoa segue a vida dela muito rápido. Muito rápido. Então, a melhor pessoa que você tem que dar prioridade é você mesmo. Dá prioridade pra você. É isso. Mas se você tem seu amor, que é um amor recíproco, que tem parceria, que tem companheirismo, que tem confiança, não abra mão do seu amor. Porque hoje eu também vejo que um amor real tem um valor imensurável. Quando é das duas partes, o amor mútuo, ele é muito difícil de ser encontrado. Principalmente no mundo de hoje. Não importa onde você vá, cara. A única coisa que vai mudar mesmo é a aparência das pessoas, é a língua que as pessoas falam. Mas é tudo ser humano, brother. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Muda a cultura, como eu falei, língua, aparência, comportamento, mas no final é tudo a mesma coisa. Todo mundo tem esse lado animal, todo mundo tem essa coisa de sobrevivência. Todo mundo tem o ser dentro de si. Todo mundo tem essa realidade dentro de si. Então é isso, esse é meu recado para hoje, é um papo mais cabeça, mais intuitivo, né? Mas deixa no comentário o que você entendeu desse vídeo. E se você tá vivendo algo parecido, vamos conversar, fala comigo aqui. Então um abraço e não seja mais um burro na sociedade.